Olá pessoal, vamos a uma aula incrível de Fisiologia Humana, uma abordagem integrada de Glauber Silverthorne, 7ª edição. Estamos usando esse material como apoio para nossas aulas. Então, esse material é divulgado aos professores da área de Fisiologia Humana, professores universitários, e eu estou usando esse material, adaptando ele às aulas online, ok? Sistemas do Corpo Humano, integrado por Rodrigo Eberhardt. Aqui quem está falando é Rodrigo Eberhardt. Muito bem-vindo a essa aula incrível de integração dos sistemas. Vamos lá. Bom, como vocês bem sabem, a fisiologia ela é integrativa. Ela vai unir os diferentes sistemas. Então aqui Rodrigo Eberhardt, eu que estou falando com vocês. Então os átomos vão gerar moléculas. São bilhões, trilhões, quatrilhões de moléculas diferentes, com células diferentes. O corpo humano possui mais de 100 trilhões de células no corpo adulto, sendo que basicamente 216 tipos diferentes de células, tá? Isso aqui é importante você saber. Tecidos. Os diferentes tecidos do corpo humano, eles são formados por células, como a gente já viu. Então, as células vão formar, então, os tecidos, tudo bem? Os órgãos, por sua vez, são formados por células, tecidos, e que têm funções muito claras, por exemplo, como o órgão, o coração. O coração é um órgão formado por tecido cardíaco, tá? Tecido gorduroso, tecido sanguíneo, etc. Tudo bem? Então, é tecido diversos, formando, então, o que a gente vai chamar de coração. Diversos tecidos. Sistemas. Então, união dos diferentes órgãos com uma mesma função final, basicamente. Então, sistemas aqui, a gente tem que analisar essa parte. É muito simples. Então, aqui já está dentro da fisiologia humana, como a gente conhece. Então, a parte das moléculas até de populações, a gente tem a análise da fisiologia. O que é a fisiologia? Vocês têm ideia? Fisiologia, então, é o estudo da função dos seres vivos, tá? A função dos órgãos, a função das células. Então, tem fisiologia celular, fisiologia tecidual, fisiologia do órgão, fisiologia dos órgãos, dos sistemas, do organismo, tá? Então, as funções de um organismo são delimitadas pela área do conhecimento chamada de fisiologia, tá bom? A fisiologia é uma área, então, que vai estudar exatamente o funcionamento dos seres vivos, tá legal? Então, as populações de uma mesma espécie, o ecossistema de diversas espécies, aí já é funcionamento de estudo, é a ecologia que vai estudar. Da biosfera mais ainda. Então, a fisiologia vai misturar basicamente um pouco de química, biologia molecular, biologia celular, a parte de tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Nós temos em média 12 a 13 sistemas, tá? Então, basicamente é isso que a gente vai ter nessa análise. Bom, continuando aqui, o que a gente vai ter agora? A análise por sistema. Então, são vários sistemas, usando aqui a de Glauber Silverthorne, Fisiologia Humana. Recomendo a todos que comprem esse livro, é muito bom. Ele vem da ArtMed lá de Porto Alegre, que também tem escritório lá em São Paulo. Então, é um livro muito bom, Fisiologia Humana, uma abordagem integrada da de Glauber Silverthorne. Então, vamos lá. Nós temos vários sistemas. Quais são? Sistema circulatório, sistema digestório, sistema endócrino, sistema imune, sistema tegumentar, sistema músculo-esquelético, sistema nervoso, sistema reprodutivo, sistema respiratório, sistema urinário. Então, esses são os sistemas que a gente vai integrar no estudo da fisiologia humana, tá legal? Isso basicamente é o que a gente vai estudar ao decorrer dessas aulas. Então, esses sistemas fisiológicos são formados por órgãos, por exemplo. Circulatório, coração é um órgão, os vasos sanguíneos são órgãos também. Sangue, tecido sanguíneo, tá? Transporte de substâncias entre todas as células do corpo.
Essa é a grande função do sistema circulatório. Sistema digestório, estômago, intestino, fígado, pâncreas, conversão do alimento em partes menores que são transportadas por todo o corpo e também são eliminadas na forma de resíduos. Tá certo? Sistema endócrino. O sistema endócrino está ligado ao sistema das glândulas. Então, glândula tireoide, glândula suprarrenal, entre outras, né? Você vai ter então aqui a coordenação das funções corporais por meio de síntese e liberação de moléculas reguladoras. Tá? Você tem vários outros órgãos ligados ao sistema endócrino. Sistema imune, timo, baço, linfonodos. O timo fica atrás do pulmão, né? Atrás do coração, um órgão de defesa contra agentes invasores. Sistema tegumentar, tegumento é a pele. Então, proteção do ambiente externo. Músculo esquelético, o nome já diz. Músculos esqueléticos ligados aos ossos e os próprios ossos. Sustentação e movimentação do corpo. Nervoso, encéfalo, dentro da cabeça, medula espinal ou espinhal. Coordenação da função corporal por meio de sinais elétricos, através dos nervos, e da liberação das moléculas reguladoras, que são os neurotransmissores. Reprodutivo, ovários nas mulheres, útero nas mulheres, e testículos nos homens. Perpetuação da espécie, então a reprodução humana. Respiratório, o centro de troca de gases, e também que vai oxigenar os tecidos e retirar o CO2. Então, pulmões e vias aéreas. O sistema respiratório tem como grande função a troca de oxigênio e dióxido de carbono, que é o CO2, entre os meios interno e externo. E urinário, também conhecido como sistema excretor, normalmente aqui é urina, né? Aqui está falando só do sistema de urina, de excreta. Então, os rins e a bexiga, manutenção da água e solutos do meio interno, eliminação de resíduos. Vamos dar uma olhada agora na integração desses sistemas. Olha só que legal. Aqui você tem o sistema tegumentar, que a pele é o maior órgão do corpo humano, né? Dessa figura ela vai mostrar de forma esquemática as relações entre os sistemas fisiológicos do corpo humano e também o interior com os seus órgãos respectivos. Okay? Então aqui o pulmão, fazendo parte do sistema respiratório, ligado ao sistema circulatório. O sistema nervoso vai comandar o sistema endócrino. O sistema muscular vai ativar os órgãos, movimentá-los e fazer alguma atividade específica. O sistema digestório vai quebrar os alimentos até a excreção final no ânus. Se eu estou falando do sistema humano, né? O sistema urinário vai então captar os nutrientes do sangue, vai reabsorver o que é importante e vai excretar aquilo que não é necessário, através da bexiga e da uretra. No sistema reprodutivo, nós temos aqui o exemplo do sistema reprodutivo feminino, com os ovários, o útero e o canal vaginal, e também aqui ligado à reprodução feminina, né, como exemplo. Tudo bem? Então, a integração desses sistemas vai fazer com que um organismo funcione. Tudo bem? Então, é muito interessante essa primeira análise geral. Vamos continuar vendo aqui exemplos de como é que pode acontecer, então, o que a gente chama de equilíbrio do corpo, ou chamada homeostase. O corpo, ele, por incrível que pareça, ele nunca está em equilíbrio total. Ele está sempre em um gradiente de desequilíbrio. Isso vai favorecer bastante as trocas externas e internas das células quanto à entrada e saída de substâncias. Então vou recapitular. Homeostase é a diferença de concentrações do meio externo à célula ao meio interno celular, que vai ocasionar então modificações que vão ser chamadas de busca pelo equilíbrio, que nunca acontece no corpo, tá? Então, homeostasia, organismo em homeostasia, ele tem uma alteração externa e também pode ocorrer uma alteração interna. A alteração interna leva
perda da homeostasia. Estasia quer dizer manter o corpo homogêneo. Isso nunca acontece, mas existe uma busca para que essas condições de concentrações de sais, por exemplo, do lado interno e externo da célula, aconteça de forma constante. Então o organismo tenta compensar a alteração interna ou externa, pode ocorrer uma falha na compensação e ocorrer uma doença ou uma enfermidade. O que vai acontecer? Se esse organismo conseguir compensar essa alteração, vai ocorrer um sucesso nessa compensação. E aí a manutenção da saúde. Isso tudo é chamado de homeostasia. Tá legal? Então vamos recapitular aqui um exemplo. Eu vou mostrar aqui um exemplo de um cara que está saindo do meio externo. Olha lá. Um mapa de processos, um fluxograma. O sujeito trabalhando sob o sol em um dia quente e seco. O que vai ocorrer, gente? Perda de água corporal por evaporação. Em sequência, os líquidos corporais tornam-se mais concentrados. Os receptores internos detectam a modificação na concentração interna, o comportamento de sede é estimulado, o sujeito procura beber água, né? E a adição de líquidos corporais diminui a concentração dos mesmos. E aí volta um equilíbrio, tá legal? Então esse é um exemplo clássico de busca da homeostasia, busca do equilíbrio que na verdade, não acontece. Existe uma manutenção do desequilíbrio também. Então vamos ver aqui, olha só que legal. O líquido extracelular é um tampão entre as células e o mundo externo. Então lá dentro a gente tem o líquido intracelular. Legal? Aqui dentro da célula. Do lado externo existe o leque. Então do lado interno existe o LIC, líquido intracelular, LIC. Depois da membrana aqui da célula, você tem aqui a concentração de leque, líquido extracelular. Tá bom? Então fora da célula tem circundando então o líquido extracelular, o leque. E essa manutenção da entrada e saída de líquido interno e externo que vai fazer então como a gente chama de transporte de substâncias na célula, através da membrana. E esse transporte, que existem 4 tipos, que é a osmose, transporte de água, dentro de uma membrana plasmática, interior para o exterior ou do exterior para o interior da célula. Existe a difusão simples, a difusão facilitada, que não gasta energia, esses 3 processos. E o último processo, que gasta energia, gasta ATP, é o transporte ativo. Quando uma substância não consegue entrar dentro da célula, ou não consegue sair, então existe um gasto de energia para uma proteininha dentro da membrana abrir e liberar essa substância, ou essa proteína abrir para o meio externo e deixar entrar uma substância. Pode ser o sódio, potássio, outros tipos de átomos que podem entrar dentro do corpo, chamados solutos também, tá legal? Então o diagrama do quadro ao lado é o leque e o LIC, o meio extra ou externo, o líquido interno, chamado de leque, líquido extracelular, perdão, né? O meio externo é formado pelo líquido extracelular. E o líquido intracelular, chamado de LIC, beleza? Então, bem interessante. LIC-LEC, né? Essa é, então, a dica que eu te dou. E mais uma análise aqui é o balanço de massa. Quem entrou vai ter que sair, certo? Então, o balanço das massas requer uma entrada igual à saída. Para manter o nível constante, a saída deve ser igual à entrada. Bom, no balanço de massas, então, a entrada via intestino, pulmões e pele, ocorre depois, então, a produção metabólica. O corpo ele vai estar carregado com essas substâncias e depois ele vai excretar pelos rins, fígado, pulmões, pele e vai, então, por consequência, causar uma metabolização gerando catabólicos. Tá? Lei de massas, então balanço das massas, massa existente no corpo, mais a entrada ou produção metabólica, menos a excreção ou remoção metabólica. Tá legal? Então aqui só para vocês verem o estado de desequilíbrio estável, que é o jeito mais correto da gente chamar a homeostase, né? Você pode chamar de desequilíbrio dinâmico ou de desequilíbrio estável. Tá legal? Aqui no caso, uma célula, uma concentração em milimols por litro de sódio no leque, líquido extracelular, lembram?
Cloro tem lá uma quantidade de 140, 100 e aqui muito baixa de potássio. Veja que no líquido intracelular de uma célula, o LIC, que é o líquido extracelular, riquíssimo em potássio e muito pobre em potássio no LEC, o líquido extra. Então essa é a grande diferença. O sódio em baixa concentração no LIC, em alta concentração fora, no LEC. Cloro também, da mesma forma, baixa concentração e no LEC alta concentração. Esse desequilíbrio faz com que várias funções ocorram. Por exemplo, nos neurônios, a ocorrência do estímulo elétrico dos neurônios, potencial de ação dos neurônios ocorre por essa diferença de concentração, beleza? E aqui mais um sistema de controle do corpo humano, integrando então a primeira parte da aula de hoje, que é o assunto sobre homeostasia. Então, o sinal de entrada, existe um centro integrador, um sinal de saída e a resposta final. Ocorre então aqui, no caso, comparação entre controle local e controle reflexo. O encéfalo avalia a alteração e inicia uma resposta. Então ocorre uma mudança local e uma resposta local. A mudança na pressão arterial sistêmica é detectada aqui. No controle do reflexo, as células em um local distante controlam a resposta. E aí ocorre a resposta reflexa, iniciada por células em um local distante. Então, no controle local, as células nas proximidades do local da mudança iniciam uma resposta. Isso aqui é um exemplo de controle de uma certa mudança fisiológica dentro do corpo. Tudo bem? Muito legal. Aqui um exemplo analógico, ou seja, uma analogia, né? Um aquário que você tem uma caixa de controle, um termômetro, termostato, né? E a temperatura da água tem que estar a 25 graus Celsius, em média. O que vai acontecer? A chamada alça de retroalimentação. Então, inicialmente a temperatura da água é 25 graus, o termômetro vai detectando por um cabo que vai se ligar a uma caixa controle. Cabo aquecedor, quando aquece, quando aumenta essa temperatura, diminui, então, vai se diminuir desse aquecimento, tá? Então vamos ver. A temperatura da água está abaixo do valor ideal. Então ocorre um estímulo no sensor, detecta a queda na temperatura, o sensor então emite sinais para a caixa de controle no cabo elétrico, sinal de entrada. Centro integrador então, a caixa de controle está programada para responder a temperaturas abaixo de 29 graus Celsius. O sinal passa para o aquecedor por um cabo elétrico, aquece a liga, que é essa parte aqui em forma de U, e a temperatura da água aumenta, e aí ocorre uma alça de retroalimentação, tá legal? Quando a temperatura chega em torno de 30 mais ou 1 ou menos 1, ela para de aquecer e ocorre então a retroalimentação. Então é muito interessante essa parte, né? Bem legal a parte de estímulos. Aqui o oscilador, falando de um ajuste de temperatura do corpo. Ao longo do dia, né, ao longo do tempo, a gente vai tendo uma variação na temperatura do corpo humano, né? Aqui, por exemplo, de um animal, né, não necessariamente ser humano, ok? E existe então dois tipos de retroalimentação, pessoal. A retroalimentação negativa, que vai inibir uma resposta, e a retroalimentação, ou estímulo, e a retroalimentação positiva, que vai então aumentar o estímulo. Então vamos lá, desculpe. A resposta contrabalança o estímulo desativando a alça de resposta. Então você tem um estímulo inicial, uma resposta e um estímulo, ele é diminuído por uma alça de resposta que é desativada. Esse é o caso de retroalimentação negativa. No caso de retroalimentação positiva, você tem o caso do parto, por exemplo, tem um estímulo inicial, resposta e aumento das contrações do útero. Isso vai aumentando, uma retroalimentação positiva, aumento dos estímulos, tá? E só vai acabar quando o nenê começar a sair do útero, por exemplo. Então, uma alça de retroalimentação positiva, você tem aqui o estiramento do cérvix, do colo do útero, e aí ocorre um estímulo, liberação de ocitocina, causa contrações uterinas, empurra o bebê contra a cérvix, causando estiramento, e aí a retroalimentação positiva. Até que o nascimento do bebê interrompe o ciclo. E aí para essa retroalimentação positiva, esse estímulo constante.
Tá legal? Aqui é a temperatura do corpo ao longo do dia. Então, os ritmos circadianos em seres humanos. Circade quer dizer dia, né? Então, a temperatura média do corpo humano varia de 36,5, de 36 a 37 graus, mas normalmente 36,5 a 37 graus Celsius. Então, ela é mais baixa durante a manhã, tá? E ela vai aumentando progressivamente até o meio da tarde, tá? O final da tarde, mais ou menos, tá? Depois cai à noite e volta pela manhã a aumentar novamente. Então, muito interessante. Final da tarde, sempre aumentando a temperatura do corpo. E o cortisol plasmático, que é um hormônio do estresse, é mais baixo durante o sono e atinge um breve pico logo após o despertar. Então, quando a gente está dormindo, o hormônio cortisol, tá? O hormônio do estresse, ele está baixo. Depois, quando a gente acorda, ali próximo, depois de despertar, ao longo do dia, às 9 horas da manhã, por exemplo, existe um pico, pequeno pico de cortisol, que depois vai diminuindo ao longo do dia, tá legal? E vai chegando ao mínimo no momento que a gente vai dormir, tá? Depois aumenta novamente pela manhã, tudo bem? Então é isso, pessoal. Então a gente viu algumas funções fisiológicas do corpo humano nessa videoaula que eu estou gravando para vocês, e existem também alguns conceitos biológicos de várias organizações mundiais de educação, como por exemplo a Fundação Científica para Futuros Médicos, que preconiza o estudo da estrutura, da função das moléculas e organismos, princípios físicos aplicados aos seres vivos, princípios químicos aplicados aos sistemas vivos, biomoléculas e suas funções. Organismos sentem, controlam o seu meio interno e respondem às mudanças externas. Evolução como princípio organizacional. Na visão e mudança, da Vision and Change, da NSF e AAS, que é a Organização para o Avanço da Ciência e Tecnologia, fluxo e intercâmbio de armazenamento de informação, vias de transformações de energia e de matéria, estrutura e função, sistemas e evolução. E a Organização Avançada do Currículo de Biologia, 2010, Advanced Placement Biology Curriculum, College Board, aí vai falar da relação entre estrutura e função, transferência de energia e a continuidade e mudança, regulação, estado de balanço dinâmico, como eu falei na aula, e evolução. Então essas são as novas metodologias de estudo de fisiologia no mundo todo. Você pode encontrar isso no livro da professora Dion Glaub Silverthorne, do livro Fisiologia Humana, na qual me baseei nessa videoaula, tá legal? Eu recomendo a todos que comprem esse livro fantástico. É um livro editado já em português, na 7ª edição, muito bom. E eu mando um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E vamos estudar fisiologia, porque é um assunto muito legal, o funcionamento do corpo dos seres vivos, aqui especificamente do corpo humano. Um grande abraço a todos e bons estudos. Até lá. Pessoal, curtam o vídeo e mandem sugestões e críticas dentro do YouTube e em outras áreas que vocês encontrarem esse vídeo. Um grande abraço para vocês. Até mais.